Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer. Teu nome, yeah. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, yeah. Destrói cadeias. Uau, pode se assentar um pouquinho? Hoje é um dia muito feliz para a nossa comunidade, porque uma pessoa muito especial para a nossa igreja hoje decidiu nascer de novo. E eu quero chamar já aqui à frente o Derek. Aqui à frente não, para o tanque, não é? O Derek, ele é filho dessa casa. Está entrando. O Derek é filho dessa casa. O Derek é uma criança, um adolescente agora, mas é uma criança que foi muito desejada por essa igreja. Ele foi muito desejado e muito aguardado por essa igreja, porque ele é um filho que foi muito desejado e muito aguardado pelo seu papai e pela sua mamãe. Eu quero chamar aqui à frente, já sem mais delongas, a mamãe Alessandra, o papai Mauro, que estão aqui. O Mauro está aqui no louvor. E o Derek, que está entrando aqui. O Derek, ele foi muito desejado, como eu falei, por essa igreja. Quem viveu e acompanhou esse processo, louva a Deus pela vida do Derek. E assim como o seu primeiro nascimento foi muito desejado, e Deus presenteou e honrou a vida do Mauro e da Alessandra com esse lindo presente. Vem para cá, Derek, fica do ladinho de cá. O seu segundo nascimento também foi muito desejado por essa igreja e por essa família toda, que eu sei que tem muita gente da família aqui. E eu quero já aproveitar e convidar aqui, que eu vi que a vovó está aqui na frente. Posso chamar a vovó aqui à frente? Quem mais está aqui da família do Derek?
Os tios, é muita gente, pode vir. Vem aqui mais pertinho vocês. Além disso, o Derek também é desbravador do Gavião Real, e eu sei que tem um pessoal do Gavião Real aqui representando, que é o Clube de Desbravadores da Igreja de Moema. Muito gentil da parte de vocês estar aqui com a gente, dar um abraço na vovó, antes de nascer de novo. E eu queria chamar os representantes do clube aqui à frente também, porque depois vai ser importante que vocês estejam aqui, porque o Derek está com esse uniforme, porque hoje ele vai ganhar um pin do clube, que é muito especial e desejado por todo o desbravador. Os tios, as tias podem invadir esse espaço. Esse momento é de vocês. A nossa mídia que se vire para conseguir colocar isso na tela para os outros verem também. Derek é um menino que ama o sábado. É o dia especial dele. Tem mais gente aqui, Derek. O Derek também é aluno do Colégio Adventista Santo Amaro. Tem alguém aqui do Coasa que está representando? Tem gente do Coasa lá atrás, professor Samuel, alguns queridos amigos. Eu vou agradecer a presença de vocês. Não sei se o pastor Felipe está aqui também. Se puderem vir, pelo menos 1 ou 2 representantes do colégio. É muita gente em torno da vida do Derek que influenciou o Derek nesse caminho e que levou o Derek a tomar essa decisão. Essa decisão do Derek é simbólica, porque ele toma na sua primeira idade. E eu conversava com o Derek na casa dele. O Derek é um menino muito bondoso, muito querido. Ele gosta de cuidar das crianças. Joga bola como poucos, não é, Derek? Como poucos. Melhor que o pai, fácil, que eu sei. Quem joga com o Derek aqui sabe. Mas o Derek é apaixonado por Jesus. E ele tomou essa decisão de nascer de novo já há bastante tempo. Quando eu fui na casa dele, ele falou assim: pastor, já era para ter acontecido faz tempo. Não sei porque que a gente esperou tanto tempo, mas tem o tempo certo, não é, Derek? O personagem favorito do Derek é Pedro. Ele tem uma identificação por Pedro, e eu gosto de Pedro também. Eu acho que a gente se identifica bastante por isso. E o meu coração se alegra porque o Derek me escolheu para fazer parte desse momento tão especial na vida dele. Hoje o Derek vai nascer de novo, porque ele acredita que Cristo Jesus é o seu Salvador. E eu falei com ele uma coisa que eu queria falar para você. Um dia na vida do Derek, a vida vai tentar convencer ele a deixar de crer naquilo que hoje ele está declarando publicamente que acredita. Ele está aqui para declarar publicamente que acredita em Cristo Jesus, que acredita em Cristo Jesus como um real e como seu Salvador. Mas um dia, mais adiante, vão tentar convencer o Derek a não crer. E eu só pedi para ele que quando esse dia chegar, ele se lembre de hoje, do quanto o seu coração arde por Cristo Jesus, e o quanto você sabe hoje que Ele é real na sua vida, e que você nunca se esqueça disso. Vou pedir que alguém me ajude com o microfone. Pode vir um pouquinho mais para cá. Derek, nesse início de tarde, nesse dia 25 de outubro de 2025, na cidade de São Paulo, essa é a data do seu novo nascimento. E eu tenho um prazer enorme e uma alegria de poder fazer parte desse momento. Nesse momento, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para a remissão dos teus pecados e para inaugurar a tua vida no reino de Deus, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
Cadê a diretora do clube, Gavião Real? Ele vai querer o PIN. Esse é um momento especial. Derek, você vai receber o seu PIN de batismo nesse dia tão especial. Muito obrigado por terem vindo, viu? E que esse exemplo do Derek sirva para todos nós entregarmos todos os dias o nosso coração a Cristo Jesus. E se você ainda não fez isso publicamente, não confessou publicamente o nome de Jesus, você é convidado a procurar alguém da nossa comunidade para marcar ou um estudo bíblico, ou uma classe bíblica, ou a data do seu batismo. Que Deus abençoe você. Vamos voltar a louvar o Senhor. Muito obrigado porque você está aqui. Porque se você não estivesse aqui, não seria adoração. Para que haja adoração, tem que haver adoradores e o objeto da adoração, que é Deus. E Deus está aqui. Deus está aqui. Amém. Porque se Ele não estivesse aqui, não tinha objetivo de estarmos aqui. É porque Ele está, que nós aqui estamos, que aqui viemos adorar. Eu gostaria de convidar você a doar a essa comunidade. Tudo aquilo que você vê aqui depende da sua ajuda, de muitas formas. Trabalhando, como as meninas de preto aqui, dos meninos de preto também, que estão trabalhando para o seu conforto, tirando foto. Muito obrigado, viu? Primeiro dia que está tirando foto para a gente hoje, muito obrigado. Ela está trabalhando para a gente e o pai cuidando da criancinha ali, ó. Tá vendo ali, ó? Olha lá o bebê dela. E ela trabalhando para a gente. Se você quiser trabalhar com a gente, vem trabalhar. O que você gosta de fazer? Aqui tem lugar para você. Você pode nos ajudar através dessa forma. Existe uma outra forma de ajudar também, que é colaborando financeiramente com tudo que acontece aqui. Tudo aquilo que você vê, as luzes, o som, as pessoas que estão, a maioria das pessoas que estão trabalhando aqui, elas dependem dos recursos financeiros que você, porventura, tem dado a este lugar. Existem algumas formas de abençoar essa comunidade com seus recursos financeiros. Um deles é o QR Code que vai aparecer na sua tela. Este QR Code você pode abrir o seu aplicativo, entra no seu banco. Se você for fazer transferência por Pix, abra o Pix e lá tem a função ler QR Code. E você lendo esse QR Code vai entrar na própria conta da igreja o recurso que você quer dar. Você pode dar qualquer valor, será muito bem usado aqui na igreja. A igreja tem muito cuidado com os recursos. Eu chamo esses recursos do sacrifício dos santos. Os santos se sacrificam, deixando de viajar, deixando de comprar uma pizza, deixando de fazer alguma outra coisa para doar para a igreja. E esse é o propósito, de doar para que os ministérios que estão além de mim possam funcionar. Existe esse QR Code, quando você entrar lá, você pode doar para esta causa, que gasta todos os recursos que você dá para o próprio bem-estar desta comunidade na qual você está incluída. Existem também essas caixas que estão aqui no meio. Daqui a pouco o louvor vai cantar e durante a música, se você quiser se levantar e colocar os seus recursos nessa caixa, eles serão também muito bem usados para a igreja local. Na frente da sua cadeira existe um QR Code. Você pode abrir o seu aplicativo, como eu já ensinei, e fazer a sua doação através desse aplicativo que está na frente da sua cadeira. E ele será, pela terceira vez, muito bem usado. Se você quiser deixar com que os recursos que você está doando fiquem nesta comunidade, para os muitos ministérios que aqui há, você pode finalizar a sua oferta com o valor 0,7 centavos no final. Por exemplo, suponhamos que tocou no seu coração de você fazer uma doação de 10 mil reais. Doe os 10 mil reais e coloque 10 mil reais e 7 centavos. E nós entenderemos que este valor é para a manutenção desta casa. Porque se não for dessa forma, ele tem outras destinações, além de ficar somente 100% dos recursos aqui. Eu queria pedir, doe dos seus recursos financeiros, porque ele será muito bem gasto para o avançamento da obra aqui e para o conforto da nossa comunidade. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti.
Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, tua glória, acima de todo nome.
Eu vivo pelo que creio. Minha esperança está num Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. A fé que faz milagre, que muda a história. É que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Pelo que creio, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está no Deus que nunca perdeu. Sim, eu creio. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. Que festa, que festa. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigante no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar, o chão faltar debaixo dos meus pés, eu caminharei, pois não preciso ver, que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, tu estás comigo, meu Deus. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Amém. Ei! Vamos lá, coral. Porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas,
Senhor Deus, talvez alguns de nós estejam aqui com a alma abatida. Talvez nós tenhamos chegado aqui sobrecarregados, desesperançados. Talvez tenhamos chegado com dúvidas ou com expectativas frustradas. Mas nessa começo de tarde, a gente quer clamar pela Tua presença aqui, Senhor. A gente não veio aqui para ouvir a seu respeito. A gente veio aqui para ter um encontro contigo. Por favor, se manifeste a nós, através da Tua palavra nesse momento. Que o Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa tarde, é o que eu te peço, por Jesus. Amém. Uma boa tarde, que gostoso receber você aqui na primeira igreja adventista da cidade de São Paulo, a igreja central de São Paulo, que há bastante tempo, há mais de 100 anos, existe aqui no centro da cidade de São Paulo. Eu não sei se você tem andado pelo centro velho de São Paulo recentemente. Quem anda durante a semana no centro velho de São Paulo aqui? Levanta a mão, tem gente. Quem tem andado, mesmo que não tão frequentemente, visitado o Centro Velho de São Paulo? Quem tem visitado o Centro Velho de São Paulo sabe que o Centro Velho de São Paulo está sendo revitalizado. E a gente já tem conseguido reocupar o centro de São Paulo. E para a gente, como igreja que está plantado no coração dessa que é a maior cidade do hemisfério sul do planeta, para nós é muito importante que o centro da cidade de São Paulo volte a ter vida. E para e passo com a revitalização do centro, a gente também tem vivido uma especial revitalização aqui na Igreja Central de São Paulo. A gente pretende ser essa igreja para essa cidade. Um famoso hino da cidade de São Paulo foi escrito por Caetano Veloso. Você conhece que esse é o segundo hino da cidade de São Paulo. Tem gente que conhece esse e não conhece o hino da cidade de São Paulo. Mas o Caetano, na sua música Sampa, ele começa a sua música dizendo assim: alguma coisa acontece no meu coração, que só quando o quê? Quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida. Olha que melodia gostosa, né, Dudu? Uau! Quem é paulistano sabe a importância que esse hino tem para a cidade de São Paulo. A poética do Caetano na música Sampa é a poética do cruzamento. A poética do Caetano é a poética de contar a cidade a partir dos encontros que se cruzam. Alguma coisa acontece, alguma coisa arde no meu coração, que só quando eu cruzo, que só quando eu encontro, que só quando eu transpasso a cidade. Obrigado, Dudu. Palmas para o Dudu, gente. Obrigado, Dudu. A poética do encontro e a poética do cruzamento traduz a cidade de São Paulo. São Paulo é essa cidade dos esbarrões. São Paulo é a cidade em que vidas são transformadas nos encontros do dia a dia. Não é sem números de vezes que você, durante a sua semana, precisa pegar o trânsito. E eu tenho usado com mais frequência, Kleber, o centro de São Paulo. Eu tenho feito visitas por aqui, eu tenho marcado encontros de aconselhamento. Outro dia, marcaram um encontro dentro de uma biblioteca, que tem um ambiente de café e biblioteca, dentro do Copan. Dentro do Copan. Que experiência incrível. Eu almocei ali, tem uma ruinha, que tem um almanara rodízio, é o único almanara rodízio da cidade de São Paulo. É aquela ruinha, assim, bem ali perto da Ipiranga. E aí eu almocei ali, e à tarde eu tinha que ter um aconselhamento nessa livraria, livraria. Eu saí andando por ali, vi que tem vida no centro de São Paulo, vida pujante, segurança, tem revitalização. Eu fui andando por ali, por avenida, passei pelo Círculo Italiano, e aí passa pelo Círculo Italiano, entrei no Copan. Falei, gente, que delícia, a minha paróquia é o centro de São Paulo. E você, quando anda pelo centro, ou nos terminais de ônibus, metrô da cidade de São Paulo, você, não sei se você como eu fico observando a fisionomia das pessoas, o semblante das pessoas. E a gente começa a ver que pelo jeito de andar, ou pelo semblante das pessoas, você já sabe mais ou menos o que ela está sentindo no seu coração. O Caetano vai dizer que o coração dele arde quando ele cruza, quando ele encontra. Os encontros fazem arder o coração.
Os encontros fazem arder o coração. Faz quanto tempo que o seu coração não arde? E você olha o semblante das pessoas e você vê quem está abatido, você vê quem está muito cansado porque está voltando para casa depois de um dia de trabalho, você vê quem está triste, você vê quem está muito feliz porque talvez o destino da sua jornada seja muito alegrador. Você repara, o jeito de ser e o jeito de andar das pessoas denuncia o seu coração. O semblante denuncia o seu coração. Como é que você tem andado pela cidade? Como que as pessoas têm te enxergado? Talvez você tenha chegado aqui hoje à tarde e veio de longe, não é, Júlio? Lide, vocês vieram lá do Morumbi para cá, pegar aquela 23. Não deve ser fácil chegar aqui pegando a 23. Eu sei que o Bruninho está lá atrás também, veio. O Bruno agora está mais para a Vila Mascote, não está mais lá na Vila Andrade. Enfim, tem gente que vem de todos os lugares da cidade de São Paulo para cá. E chega aqui já muito cansado, esgotado talvez. Muito obrigado porque vocês escolhem vir aqui. Mas quando você chega aqui, você veio para ter um encontro, você veio para trombar, para esbarrar em Cristo Jesus, e esse encontro precisa fazer o nosso coração arder. E eu quero te perguntar mais uma vez, antes de ir para o texto bíblico, faz quanto tempo que o seu coração não arde? Faz quanto tempo que você não sente, de fato, a presença do seu Criador na sua vida? Eu não estou falando de ter a consciência cognitiva de que Ele está. Eu estou falando de sentir, de ter sensação, percepção da presença e do toque. Como é que é a tua religiosidade? Ela é superficial no âmbito da cognição? Ou você já consegue transitar na sua vida espiritual, na jornada daqueles que encontram diariamente com Cristo real? Porque o encontro com Cristo real faz mais do que só acalmar a mente, ela aquece, arde o coração. E aí eu te pergunto de novo, que tipo de crente que você é? Aquele incomodado com coisas que aquecem o coração? Aquele que rejeita tudo aquilo que parece aquecer o coração? Não, mas essa música está levando para um lugar que não devia. Não, mas isso aqui está me levando para um sentimentalismo. Você é incapaz de sentir. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 24. Eu quero falar sobre uma história de arder o coração. Um encontro nas ruas. Um encontro no caminho. Um encontro na jornada. Lucas capítulo 24. Lucas é um excelente contador de histórias. Lucas não conheceu Jesus. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas ele escreveu o seu evangelho pesquisando e entrevistando testemunhas oculares da vida de Jesus. E essa história que ele relata aqui do capítulo 24, do verso 13 em diante, é uma história muito especial. É em Lucas 15 que nós temos aquela que é considerada a mais bela história que Jesus contou. Em Lucas 15 nós temos a mais bela história que Jesus contou. Se Lucas 15 tem a mais bela história que Jesus contou, Lucas 24 tem a mais bela história que Lucas contou no seu evangelho. É um encontro de Jesus com dois discípulos. No domingo, final de tarde, quase ao entardecer. E Jesus tem esse encontro com esses dois discípulos. Acontece que Jesus tinha morrido na sexta e tinha ressuscitado no domingo, mas praticamente ninguém ainda tinha visto Jesus. Para ser mais exato, no relato de Lucas, é dito que as mulheres viram a tumba vazia, tiveram a visão de um anjo que disse a elas que ele vivia. Depois disso, o Pedro e o João foram até a tumba e viram a tumba vazia, os lençóis dobrados, mas eles não viram Jesus, até que Lucas nos diz que esses dois discípulos viram Jesus. Esse relato de Lucas, ele também está em Marcos, no capítulo 16. Mas Marcos, no capítulo 16, ele dedica 2 versos apenas para contar essa história. Ele só nos informa. Como nós cremos na prioridade marcana, ou seja, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e cremos não apenas na prioridade marcana, mas também na fonte marcana, Mateus e Lucas usaram o texto de Marcos para compor os seus evangelhos, de maneira que 50% do que está escrito em Lucas está escrito em Marcos, e 50% daquilo que está no evangelho de Mateus está em Marcos também. Ou seja, Marcos foi a fonte primária, tanto de Mateus quanto Lucas. Lucas pegou essa informação de Marcos, que Jesus tinha aparecido a 2 discípulos na estrada de Emaús, e ele foi atrás desses discípulos, entrevistou esses discípulos e nos trouxe essa linda história que nós vamos ler. Verso 13. Naquele mesmo dia, agora eu queria muito que você abrisse a Bíblia. Eu queria muito que você se desconectasse de tudo aquilo que você deixou lá fora. Eu queria muito que você fosse para a palavra comigo e que você dedicasse tempo para a leitura da Bíblia, porque é isso que nós fazemos aqui.
Se você não está acostumado, quero te dizer, é isso que a gente faz aqui, a gente estuda a palavra de Deus, tudo bem? É isso que você veio fazer aqui hoje. Então esse tempo que você tem, se dá esse mimo de se desconectar de tudo que está lá fora, para abrir a palavra de Deus, tudo bem? Pode ser? De novo, eu insisto, se você veio aqui para usar o Wi-Fi ou o seu 3G, sábado que vem você pode ficar em casa, você não precisa vir tão longe na Rua Taguá 88, se você não quiser agora dedicar exclusivamente a sua mente e o seu espírito para a leitura da palavra e para a presença de Cristo Jesus, tudo bem? Muito obrigado. É um presente que você se dá. Lucas capítulo 24, verso 13. Lê comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Nós não sabemos exatamente onde fica Emaús hoje. Há pelo menos 3 cidades que estudiosos apontam com a possibilidade de ser Emaús. 2 delas estão a 60 estádios de Jerusalém e uma delas está a 160 estádios de Jerusalém, porque há um manuscrito de Lucas que traz a informação de, ao invés de 60 estádios, 160 estádios, ou seja, 30 e poucos quilômetros. Se foram 60 estádios, que é o mais crível, nós entendemos que Emaús está a 12 quilômetros de Jerusalém. Uma viagem de 12 quilômetros em linha reta, numa boa condição, você leva umas 2 horas, se você for um bom andador, até um pouco menos de 2 horas. Mas nas condições do primeiro século, nós cremos que essa viagem deve ter durado em torno de umas 3 horas. E por que isso importa? Porque tudo que vai ser relatado aqui, você tem que ter a dimensão que aconteceu num tempo de 3 horas. Que para algumas coisas pode ser pouco, para outras pode ser muito. O texto diz que foi no mesmo dia do quê? Do relato anterior. O relato anterior, do verso 12 para cima, está contando da ressurreição de Jesus, do dia em que as mulheres foram ao túmulo e não viram Jesus no túmulo, a tumba estava vazia. Nesse mesmo dia, no domingo, esses 2 discípulos estavam indo embora para Emaús, voltando para sua casa. E iam conversando, verso 14, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Isso era muito comum, você estava na estrada e um outro peregrino, outro andarilho, se juntava à sua comitiva. Era mais seguro andar em grupos maiores. E não era incomum que ele já se aproximasse entrando na conversa. Eram 2 judeus e eles se aproximam entrando na conversa. E diz que Jesus apareceu para eles, mas não foi por eles reconhecido. Jesus entra, ouve que eles estão falando dos fatos ocorridos, e ele entra na conversa meio que puxando assunto. O verso seguinte diz, verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. O texto parece nos dizer que há algo para além deles que os impedia de reconhecer Jesus. Jesus não foi reconhecido. Nós não sabemos exatamente as razões pelas quais Jesus não foi reconhecido. Talvez alguns estudiosos dizem que o corpo ressurreto de Jesus, e portanto um corpo já agora imortal, material, mas imortal, era um corpo diferente em alguns pequenos aspectos daquele corpo mortal que havia antes da morte de Jesus. Nós não entendemos muito que seja essa a razão. Alguns defendem essa ideia porque não é o único relato em que aparece Jesus e ele não é reconhecido pelos discípulos depois da ressurreição. Se você se lembrar bem, há outros episódios em que Jesus aparece e eles não reconhecem Jesus. Um deles muito famoso é quando ele entra numa casa e o Tomé não reconhece Jesus. Fala assim, se eu não puder tocar na tua mão, na tua ferida e nos teus pés, eu não vou acreditar que é você. É dito também que ele caminha com as mulheres e também não é reconhecido por elas. E nesse momento ele não foi reconhecido por eles. Mas Ellen White, no seu livro Desejar Todas as Nações, vai dizer que a razão pela qual eles não reconheceram Jesus não era outra, senão aquela que é apresentada no verso seguinte. Olha o que está escrito no verso seguinte, verso 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aqui está a razão pela qual eles não conseguiram reconhecer Jesus. O seu coração estava abatido, o seu coração estava entristecido, o seu coração estava desanimado, o seu coração estava frustrado. E eles andavam de maneira que o seu próprio semblante e jeito de andar denunciava que eles não estavam felizes, que eles estavam profundamente amargurados. E quando a gente está profundamente amargurado, quando a gente está decepcionado, quando a gente está frustrado, nós somos incapazes de perceber a presença do próprio Cristo ao nosso lado. É isso que Ellen White vai dizer. Foi isso que os impediu de reconhecer Jesus, não outra coisa. O seu próprio coração foi o que os impediu de reconhecer Jesus. Eu não sei quantas vezes a gente está andando pelas ruas da vida, na jornada da vida, nessa mesma condição.
em que a nossa aflição é tamanha, é tão grande, que Cristo está ao nosso lado, mas nós não conseguimos percebê-lo ao nosso lado. Não apenas não percebemos Cristo ao nosso lado, como nós duvidamos de que Ele está de fato ao nosso lado. Somos incapazes de estar ou de perceber a sua presença. Que triste estar caminhando ao lado de Jesus e ser incapaz de percebê-lo, de reconhecê-lo. O salmista Davi, no capítulo 42, no verso 5, ele vai... E por isso eu pedi para a gente cantar essa música antes de eu entrar, porque no Salmo 42, verso 5, o salmista diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Ele diz mais, ele diz assim, eu anotei aqui só esse verso: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você já fez essa consulta com o seu coração? Você já parou e começou a perguntar para si mesmo: por quê? Por que eu estou abatido? Por que eu estou perturbado? Por que as coisas dentro do meu coração estão barulhentas? Os barulhos dessa vida nos impedem de ouvir a voz de Deus. São tantos barulhos nessa pauliceia desvairada que nós vivemos, na correria do dia a dia, no tentar conquistar a vida. Nós estamos tão envolvidos naquilo que nos rouba a paz, que tantas vezes Jesus está falando com a gente e a gente é incapaz de ouvir a sua voz. Mas às vezes não são os fatores externos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Às vezes são as nossas próprias psiques, os nossos próprios diabos, os nossos próprios demônios, as nossas próprias questões, o nosso próprio coração amargurado, a nossa ansiedade descontrolada, os nossos transtornos, a nossa depressão que nos amarra, nos abate, nos prende à cama, e a gente não consegue sair, a gente acorda sem vontade de viver a vida que está posta para viver. Você já esteve nesse lugar? É nesse lugar que Jesus encontra esses dois discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você: eles não estavam buscando Jesus. Era Jesus que os estava procurando. É curioso que Jesus tem essa especialidade de nos encontrar na jornada da vida para ressignificar a nossa vida, para converter a nossa vida. Sabe o que é conversão? Aprendi isso com o Dr. Amir Rodor, meu professor no seminário. Conversão é quando você faz uma mudança de rota de 180 graus. Isso é conversão. É quando aquilo que estava à sua direita passa a estar à sua esquerda, e aquilo que está à sua esquerda passa a estar à sua direita. Você entende o que é isso na vida? Não tem como encontrar Jesus e não acontecer uma conversão. Quando eu encontro Jesus, eu estou indo para lá. De repente, encontrei Jesus, eu já não estou indo mais para lá. Agora eu vou para lá. E é isso que vai acontecer nessa história, porque eles estão indo para Emaús, mas quando eles veem Jesus, eu já fazendo o spoiler do final da história, eles fazem o caminho de volta, porque eles tinham que ir para Jerusalém. O encontro com Jesus converte. Mas a gente precisa perceber: por que está amargurada a minha alma? Por que está batido o meu coração? Por quê? Se Ele vive, por que eu estou andando como se Ele ainda estivesse na tumba? Essa é a pergunta. Se Ele está vivo, por que eu caminho como se Ele ainda estivesse na tumba? Aqueles dois discípulos estavam no domingo, mas a sua mente e o coração ainda estavam na sexta-feira. Eles andavam com as notícias da sexta-feira no bolso. Ao passo que o verso 18 nos diz assim, diz que quando Jesus pergunta o que acontece, eles param entristecidos. Essa viagem deve ter demorado mais do que 3 horas. Deve ter demorado mais do que 3 horas. Porque diz que eles pararam. E eles olharam para Jesus, verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Ele olha para Jesus inconformado. Como assim? Você é o único homem que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Onde você estava? Na tumba? Pois é, ele estava na tumba. E ele estava querendo se informar. O que aconteceu nesses dias aí que eu estava descansando? Onde você estava que você não sabe o que aconteceu? E aqui é curioso porque Lucas ele nos dá um nome. Ele dá o nome de um dos discípulos. Ele dá o nome de Cleopas. E Cleopas, seguramente Lucas faz isso para mostrar que não era um dos 12. Mas seguramente Cleopas era um dos 70, porque Jesus tinha 3 discípulos especiais, Pedro, Tiago e João, com quem ele viveu experiências que ele não viveu com os outros. Ele tinha um outro grupo de 12, que era um grupo maior. Com esses ele viveu praticamente todo o seu ministério. E além dos 12 ele tinha um grupo de 70. E além dos 70 uma grande multidão que o seguia. Esse Cleopas seguramente fazia parte de um dos 70. A tradição vai nos dizer que talvez ele fosse um dos parentes de Jesus, mas isso é pouco crido. É mais possível, apesar de não ser possível assegurarmos, mas é mais provável que esse Cleopas seja o mesmo que aparece no Evangelho de João aqui, ó. Vem para o verso 19 de João. Olha que curioso.
capítulo 19 de João, episódio da crucificação de Jesus, verso 25. João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. Depois a gente volta para Lucas 24. Diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, aos pés da cruz estava João, o discípulo amado, que é quem está relatando aqui em João 19, estava a mãe de Jesus, além da mãe de Jesus estava a irmã dela, a tia de Jesus, estava também a Maria, mulher de quem? A mulher do Clopas. Clopas é o nome aramaico para Cleopas, que é o nome grego. Além da mulher do Clopas, também estava Maria Madalena. Alguns estudiosos vão dizer, e estes a gente pode ter um pouquinho mais de segurança, apesar de não poder afirmar, que o Cleopas de Lucas 24 fosse o Clopas de João 19. Se for o Clopas, esposo da Maria, isso significa duas coisas. Primeiro, que eles estavam muito presentes nos momentos finais da vida de Jesus, a ponto da esposa do Cleopas ser uma das que estava ao pé da cruz quando Jesus morreu. E outra coisa que essa informação pode nos trazer de luz, é que talvez esses dois discípulos fossem um casal, e não dois homens. Estavam ao caminho o Cleopas e a sua esposa Maria. Por isso que quando chegam em Emaús, eles pedem para Jesus entrar na sua casa. Eles têm uma casa, eles preparam uma mesa, eles servem pão. Jesus está lá com eles. Era um casal, o Cleopas e a Maria, muito possivelmente, mas não podemos garantir que fosse. Independente disso, o Cleopas olha para Jesus e fala assim: onde é que você estava, que você não sabe dos últimos acontecimentos? É o verso 19 de Jesus, é assim, olha o verso 19. E ele, Jesus, lhes perguntou: quais? Vocês estão me chamando de desinformados? De desinformados, Jesus está falando para eles. Mas a grande verdade é que eu acho que quem está desinformado são vocês. De quais acontecimentos vocês estão falando? Dos de sexta ou dos de domingo? Porque pelo jeito que vocês estão andando, a impressão que eu tenho é que vocês só têm as notícias de sexta. E vocês estão vivendo com as notícias de sexta. Vocês estão vivendo com o jornal velho. Vocês precisam atualizar o jornal. Já mudou, Cristo vive. A tumba está vazia. Vocês não precisam mais andar como que na sexta. Vocês já podem andar como que no domingo. Porque está abatida a alma de vocês. Eu acho que quem está desinformado não sou eu. Quem está desinformado são vocês. Verso 18 continua, verso 19. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Um dia o coração desses discípulos ardeu e queimou por Jesus. E quando esse coração ardeu e queimou por Jesus, foi quando eles andavam do lado de Jesus. E enquanto andavam do lado de Jesus, eles reconheciam que Jesus era o Messias. No entanto, depois que ele morre, as suas expectativas são frustradas. E é por isso que o seu coração está abatido. E um coração abatido é incapaz de queimar, é incapaz de arder. Deixa eu falar uma coisa para você. Um coração decepcionado é incapaz de arder. Um coração abatido é incapaz de arder. Ele precisa de uma chama. Ele precisa que as brasas sejam sopradas pelo Espírito. Precisa ter vida. Precisa ter vida. Eles respondem para Jesus: nós achávamos que ele era o Messias, mas agora para eles, ele já não é mais o Messias. Agora ele só é um profeta. Você percebe que eles reconhecem Jesus como só um profeta? Aí o verso 20. E ficaram sabendo o que aconteceu a Jesus no Nazareno, verso 19, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Aqui Lucas traz a informação que nos deixa clara, sem sombra de dúvidas: quem matou Jesus não foi o povo, quem matou Jesus não foi Roma, quem matou Jesus foi a igreja, quem matou Jesus foram os melhores religiosos. Os bons religiosos mataram Jesus, eram incapazes de suportar o evangelho de Cristo Jesus, e ainda hoje não é diferente. O evangelho de Cristo Jesus ainda hoje incomoda primeiro e principalmente os bons religiosos. Verso 21, ora, nós esperávamos, aqui está o ponto da tristeza e do coração abatido, a frustração das expectativas. Eles tinham expectativas equivocadas sobre o Messias. Eles não tinham lido corretamente as Escrituras. Eles tinham interpretado errado a Bíblia. Eles conheciam a Bíblia, mas tinham interpretado errado. E quando a gente interpreta errado, as nossas expectativas elas são equivocadas. E expectativas equivocadas são facilmente frustradas. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Não era Ele.
A expectativa daqueles discípulos fora frustrada porque eles esperavam um Jesus que os libertaria da opressão de Roma. Quantas vezes as nossas expectativas equivocadas sobre Jesus nos frustram? As nossas expectativas equivocadas em relação ao cristianismo e ao evangelho tantas vezes nos frustram. Eu conheço uma porção de pessoas, de amigos, que deixaram a fé, que deixaram os caminhos do Senhor, que abandonaram a igreja, porque tinham em relação à igreja, ao cristianismo, ao evangelho e aos caminhos de Jesus, expectativas equivocadas. Há um grupo de pessoas que imagina que o evangelho de Cristo Jesus tem por sua primeira preocupação o bem-estar do hoje e do agora. Aqueles que entendem que o cristianismo ele precisa entender que ele existe para dirimir desigualdades apenas, para promover justiça social, para se engajar em causas e militâncias. Muita gente se decepciona com Jesus quando descobre que Jesus não está primeiramente comprometido com as suas causas, não está primeiramente comprometido com as suas ideias, com as suas ideologias. E quando ele percebe que o evangelho de Cristo Jesus é mais do que isso, ele então abandona o evangelho de Jesus e prefere ficar com as suas ideologias humanistas, porque ele crê mais no homem do que em Cristo Jesus. Ele não entende que Jesus quer fazer mais do que isso. Ele não quer apenas dirimir a miséria do mundo aqui, mas ele quer salvar do pecado cada indivíduo. Ele não quer mudar sistemas. Ele quer transformar corações, ele quer redimir pessoas. Você entende? Talvez você esteja frustrado com o evangelho, com a tua igreja, e desculpa te decepcionar. É que você está comprometido com outra causa, você não está comprometido com o evangelho. E por isso você está frustrado. Há outros, então, de um outro lado, que acham que o evangelho de Cristo Jesus precisa, então, dominar, assumir o poder, estabelecer em forma de lei os valores cristãos num país. Eles defendem nacionalismos, eles defendem políticos, eles acham que o cristão é aquele que coloca no poder e tira do poder. Ele acha que Deus vai restaurar as nações, ele exerce a sua vida na teologia do domínio, ele tem expectativas nacionalistas. E Jesus frustra essas expectativas, porque, desculpa, ele não está comprometido com o teu candidato cristão. Nem um pouco. Isso é César, não é o reino de Deus. Me desculpa te dizer isso, mas Putin é César. Trump é César. Luiz Inácio é César. Jair Messias é César. Isso não é sobre o reino de Deus. Desculpa frustrar as suas expectativas. São as expectativas frustradas que fizeram a imagem equivocada do Messias. Eles achavam que Jesus viria para libertar de Roma, mas Jesus veio como um servo sofredor para libertar do pecado. O meu reino não é deste mundo, ele disse para nós. Ele está apontando para outro lugar. Você entende isso? Talvez o Cristo do Evangelho não seja comprometido com as tuas causas e por isso você esteja frustrado. Mas o texto continua nos dizendo assim, verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. O que eles estão dizendo é, eu não creio nisso, desculpe, isso é fantasia daquelas mulheres. Eles não viram Jesus, mas o corpo dele pode ter sido roubado. Jesus está morto, e Jesus olhou para eles e vocês não acreditaram nas mulheres. Onde vocês estavam com a cabeça quando fizeram isso? Aprenda de uma vez por todas, na palavra de Deus, é para acreditar nas mulheres. A gente se dá melhor quando acontece isso, quando a gente faz isso. Sempre dá errado para mim quando eu não ouço. Vocês não acreditaram nelas. Aí então Jesus fala assim, agora eu vou explicar para vocês. E aí Jesus começa um estudo bíblico. Bíblico. Com hermenêutica bíblica. E com homilética expositiva. Isso é incrível, gente. Olha assim, verso 25. Então lhes disse Jesus, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Verso 27. Grifa no teu coração esse verso 27. Esse verso 27 é a dobradiça do capítulo 24 da história. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sistemática bíblica,
exegese do Antigo Testamento com uma hermenêutica em que Cristo Jesus é a chave hermenêutica. Deixa eu te dizer uma coisa. Cristo Jesus é a chave interpretativa de toda a Escritura. De todos os lugares de onde você partir, você vai chegar em Cristo Jesus. Esse é um fundamento da crença adventista no nosso Nisto Cremos. Cristo é a chave hermenêutica do estudo da Bíblia. Ele é o centro de toda a verdade. E ainda no Nisto Cremos vai dizer mais, página 130, vai dizer mais. É papel do anticristo colocar outros centros de verdade no lugar de Cristo. E ele vai dizer assim, a natureza, a sociedade, as escrituras e a igreja. Nem as escrituras e nem a igreja podem ocupar o centro da verdade que é Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que eu entendo a Bíblia e não o contrário. Declaração de crença de fé adventista do sétimo dia. Uma pena que tantos não creem naquilo que professamos crer. Que Cristo Jesus é o centro da hermenêutica bíblica. E Ele mesmo fez aqui. Não apenas a sua hermenêutica bíblica, como a sua homilética expositiva. Jesus gostava de sermão assim, expositivo. Não temático, não, sermão expositivo. Pega a Bíblia, lê a Bíblia e expõe o texto. A palavra de Deus exposta. Olha o que está escrito aqui de novo comigo. Ó. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele expunha a Escritura. Era um sermão expositivo de Jesus que durou umas 3 horas. E sabe o que é mais curioso? Depois de toda a explanação do entendimento bíblico, das profecias messiânicas, Jesus deve ter começado lá em Gênesis 3,15, quando é prometido o descendente para a mulher, a semente, e ele fez a interpretação profética da profecia messiânica da semente, a davídica, a abraâmica, e ele foi passando por todas as profecias, pelo servo sofredor, de Isaías 53, até que ele chega em Jesus e fala, vocês entenderam agora? E sabe o que acontece? Não, eles não entenderam. Não só eles não entenderam, como os olhos não foram abertos. E aqui tem um impasse importante. A conversão do coração, ela está para além da compreensão cognitiva. Ela precisa da presença. A primeira coisa, quando aqueles homens estavam abatidos e o coração parou de arder, para onde Jesus levou eles? O primeiro ato de Jesus, para onde Jesus levou quando o coração estava abatido? Para onde? Para onde? Para onde? Obrigado, Robson. Para onde? Para a palavra. Você está abatido, meu irmão? Quanto tempo você está passando com isso aqui? E eu estou falando tempo de qualidade. Eu estou falando sobre se debruçar sobre isso aqui. Eu estou falando sobre se apaixonar por isso aqui. Isso aqui é mais legal que Netflix. Não tem nem graça comparar, né? Quanto tempo você gasta debruçado nisso aqui até o seu coração arder de novo? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu, meu irmão? Porque precisa queimar o coração. Não é só entender, precisa sentir, precisa queimar. Quando foi? Ah, pastor, eu estudo. Eu tenho todo um chave bíblica, que eu dou estudos bíblicos para muita gente. Eu conheço a Bíblia do início ao fim, eu sei provar por A mais B qual é a igreja verdadeira. Parabéns, mas está queimando o coração? Então ainda não está suficiente. Precisa arder. Jesus gastou 3 horas expondo as Escrituras e eles ainda não tinham enxergado Jesus. Porque a conversão não se deu ali. Eu vou citar um teólogo adventista chamado Jacques Ducan, um dos grandes eruditos dos nossos tempos. No seu livro Caminho para Emaús, o Jacques Ducan diz assim que nos evangelhos não há um relato de nenhuma conversão com base no estudo bíblico dado por alguém. As conversões acontecem quando as pessoas têm um encontro pessoal com a pessoa de Cristo Jesus ou com uma de suas testemunhas. O encontro pessoal com Jesus ou com uma de suas testemunhas. Você entende onde há a conversão real? A conversão real, a Bíblia, o estudo adequado da Bíblia, corrobora a sua experiência, mas é a sua experiência pessoal e intransferível com Cristo Jesus que transforma os corações e a vida. É a presença dele que faz arder o coração de novo. E aí, meu irmão, eu preciso te perguntar qual foi a última vez que seu coração ardeu. Vem aqui, você ouve a palavra, você vai para a tua casa, eu não sei se você faz culto, ouve a Bíblia, põe no carro, eu não sei o que você faz, mas qual foi a última vez que seu coração ardeu? Ardeu pela presença dele. Esse é um outro nível na sua jornada espiritual.
É para lá que a gente está querendo ir como igreja. A gente está fazendo essa série Teofanias Urbanas, porque a gente acredita que é possível na cidade de São Paulo formar verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, que encontram com Ele de forma real, o percebem, o enxergam, são capazes de vê-lo, ver o rosto sem véu. Não é saber sobre Ele, é encontrar com Ele. Paulo a Timóteo, ele disse o seguinte: mas num belo hino que o cristianismo maiúsculo criou, os hinos maiúsculos que estão no nosso hinário, hinos maiúsculos do cristianismo. Mas eu não vou cantar aqui, não sei, muda de igreja na hora. Mas eu sei em quem eu creio, e estou bem certo de que Ele é poderoso. Você note, esse é um verso bíblico de Timóteo, Paulo a Timóteo. Paulo não disse assim: eu sei muito bem no que eu creio. Não é fides quo, é fides que. Eu sei muito bem no que eu creio, não. Eu sei muito bem em quem eu creio. Eu conheço, Ele me encontrou na estrada e eu ouvi a sua voz. Eu sei em quem eu creio. Paulo não estava buscando Jesus, Jesus foi na estrada encontrar com ele. Esses discípulos não estavam buscando Jesus, Jesus foi na estrada encontrar com ele. O meu desejo é que Jesus te encontre nas ruas dessa cidade e que você seja capaz de vê-lo. Mas sabe onde os olhos se abrem? Não foi no estudo bíblico que Jesus deu que os olhos se abriram. Verso 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Ele falou assim: eu vou embora, eu vou seguir minha viagem. Verso 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco. A minha oração nessa tarde para nós é: a gente precisa aprender a fazer essa oração com Jesus. Senhor, fica conosco. Senhor, fica comigo. Senhor, entra na minha casa. Senhor, senta na minha mesa. Senhor, parte o pão comigo. Senhor, eu não vou te deixar ir até que os meus olhos vejam. Senhor, eu não vou te deixar ir até que meu coração arda de novo. Eu preciso sentir, Senhor. Eu preciso ver. Você lembra de Jó? Sofrendo tudo aquilo que sofreu. Mas então Jó tem um encontro pessoal, é sensorial, é real. Eu não estou falando de misticismo esotérico, eu estou falando de algo muito sério e bíblico. A presença do Criador na tua vida, que é percebida e sentida no coração. O coração arde. E Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. Isso muda tudo. Você é um excelente religioso de ouvir falar, parabéns, até vai para o céu. Mas que vida triste, porque os seus olhos não estão vendo. Eu quero viver a experiência de uma igreja de discípulos que saem todos os dias nas ruas de São Paulo e esbarram com Jesus e os seus olhos veem, e o seu coração arde e queima e transborda. Você já sentiu isso, meu irmão? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu em nome de Jesus? Fica aqui, Senhor. A razão que eles dão para Jesus ficar é curiosa, porque depois eles desrespeitam completamente essa razão. Olha o que eles dizem: mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Eles disseram assim: é muito tarde, é perigoso você seguir viagem agora, não tem iluminação, entra com a gente. E Jesus aceitou o convite. Quantas vezes você tem jantado com Jesus na sua casa? Quem você tem levado para a tua mesa? Para os teus filhos? A mesa é a sala de aula da casa. A mesa é o lugar mais sagrado de uma casa. A mesa é o consultório terapêutico da casa. A mesa é o altar da nossa casa. É na mesa que nós encontramos Jesus. Jesus praticava comensalidade, ele vivia na mesa, com um monte de gente que os religiosos nem gostavam. Chamavam ele de comilão e beberrão. Se estão te chamando assim, parabéns, está parecendo com Jesus. E se você está chamando os outros disso, acusando eles, parabéns, está parecido com os fariseus. Está vendo como Jesus não combina com a sua religião tantas vezes? É triste. Jesus gostava tanto da mesa. Sabe, meu pai está aqui, ali atrás, e minha mãe.
Eu não conheci Jesus ouvindo meu pai pregar, e se bem que a minha grande referência de pregação é meu pai. Eu não conheci Jesus nas igrejas que ele foi pastor. Porque não é aqui que se conhece Jesus. Eu aprendi a amar Jesus na mesa da minha casa. Você entende o que é isso? É sua responsabilidade ter intimidade com Jesus e apresentar para os seus filhos. Não é minha nem dessa igreja. Não transfira a sua responsabilidade. Não é aqui que seu filho vai conhecer Jesus e amar Jesus, é na mesa da sua casa. E você só vai saber apresentar Jesus para ele se você tiver intimidade com ele, se você conhecer ele. Não é o Clube Desbravador, não é, desculpa, ajuda, mas não é. Não é a escolinha do Sabatinho, não é aqui. Aqui as crianças vêm para contar a experiência que eles tiveram com Jesus na mesa da casa deles todos os dias, você entende? O coração deles não se abriu quando a Bíblia foi aberta. O coração deles se abriu quando o pão na mesa foi repartido. Verso 29. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, verso 30. E que aconteça em nome de Jesus na nossa vida. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Jesus pegou o pão e assumiu o papel do anfitrião da casa. Era o anfitrião que tinha que partir o pão. Mas Jesus pegou e fez a baracá. Ele fez a bênção do pão. E quando ele partiu o pão, nós não sabemos o porquê que aconteceu isso nesse momento. Quantas vezes essas pessoas comeram com Jesus? Quantas vezes eles viram essa cena acontecer? O jeito de Jesus partir o pão. Só quem come com ele todo dia é capaz de identificá-lo no partir do pão. Ellen White vai dizer que foi o jeito, mas não só o jeito. As vestes de um judeu cobrem as mãos. No caminho eles não viam as mãos de Jesus. Mas quando ele ergueu as suas mãos para partir o pão, o que eles viram na mão de Jesus? Os sinais dos cravos. E o verso 31 é um dos mais bonitos versos das Escrituras. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Foi na mesa que Jesus foi reconhecido. Muitas vezes, as pessoas não vão encontrar Jesus na igreja, mas vão encontrar na tua mesa. Pastor, eu quero apresentar Jesus para uma pessoa, vou levar no culto da sua igreja. Toda semana acontece isso. Eu falo assim, gente, não leva não. Leva, é gostoso, leva, tem uma música legal, vai ser legal. Não, leva ela para comer. Parte o pão com ela. Mostra para ela como é Jesus na tua vida. Seja testemunha. Isso é discipulado, é comer junto, é companheirismo, é compane, é comer o pão, compane, comer o pão junto. É a mesa. A mesa é o lugar que se anuncia Jesus. É na mesa que o coração arde. Traz aqui sábado que vem, mas não traz sem antes levar para jantar. Jesus desaparece. Para onde ele foi? O Desejar das Ações, a gente vai dizer que ele foi com eles caminho a volta para Jerusalém. Ele foi acompanhando eles, de maneira que ele entrou na casa junto com eles lá, que estavam os 11, olha só, verso 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O coração enxerga antes dos olhos. O coração já sabia, mas eles queriam que os olhos vissem. Os olhos não identificaram Jesus, mas o coração não tinha mais dúvida nenhuma. Era o Cristo que estava andando com eles. E sabe por que era o Cristo que estava andando com eles? Porque enquanto ele explicava a palavra, o que acontecia no coração? O coração queimava, o coração ardia. Qual foi a última vez que o seu coração ardeu, meu irmão? Deixa eu te falar. Volta para tua casa, pega esse livro e não larga ele até o coração arder. Precisa sentir, precisa ser de verdade. Ele ainda é real, a tumba está vazia, ele vive.
Nós não somos seguidores de um Deus morto, nós somos seguidores de um Deus vivo. Ele é real. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11. 11 era o termo técnico que substituiu os 12. Mas não estava os 11, estava pelo menos 10, porque Tomé não estava aqui. E outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu para o Pedro. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido onde? No partir do pão. Na mesa. É na mesa. Você precisa convidar Jesus para a tua mesa, meu irmão. O texto vai continuar dizendo que Jesus aparece na casa também. Ele entra nessa casa junto. E quando ele entra, a minha paz seja convosco. E qual que é a primeira coisa que Jesus pede? A primeira coisa que Jesus pede para eles? Qual que é a primeira coisa que Jesus pede para eles? Lê aí, você está com a Bíblia aberta. Ele pede o quê? Estou com fome, quero comer. Porque eles saíram da mesa e não comeram o pão. Eles largaram a mesa lá em Emaús do jeito que estava. E voltaram correndo para Jerusalém. E Jesus também não comeu, e ele estava com fome. E ele pede para comer, e eles vão preparar o quê? Um peixe assado, um São Peter. Por isso chama São Peter, é o peixe que o São Pedro pescava. A nossa tilápia. Quem já foi para lá sabe que é o São Peter que eles comem muito lá. Prepararam um São Peter com favo de mel. Imagina o agridoce desse São Peter. Não é uma delícia? Um peixinho com mel. Imagina aquele caramelo do mel assim no peixe, no São Peter. Acho que eu vou comer um peixe hoje, na casa de um abençoado que me chamou para comer. Terminando aqui, já vou até ir rápido. Jesus estava com fome e deram um peixe para ele. Contaram para eles como seus olhos foram abertos. Quando ele partiu o pão, deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar isso aqui. O pessoal pode entrar para cantar, a gente vai cantar uma música, mas eu quero dizer uma coisa antes. O meu desejo é que os seus olhos vejam, sabe? O meu desejo é que a minha igreja viva uma experiência verdadeira com Jesus, real. Eu não estou falando de sentimentalismo. Eu não estou falando de emocionalismo barato. Eu não estou falando de experiências que se forjam. Eu estou falando de presenças reconhecidas. Eu estou falando de presença percebida. De coração que arde. Eu estava bastante angustiado no meio desse ano, um pouco antes. Compartilhei as minhas angústias com alguns amigos daqui da igreja. Alguns dos meus anciãos que me pastoreiam, que comem comigo à mesa, não é? Bastante. A gente senta bastante na mesa, né? Às vezes, né, Kleber, Walter, essa madrugada dentro, né, Eliane? Fico atrapalhando sua casa lá. 5 da manhã. Coração angustiado. E eu resolvi começar a orar de madrugada porque o meu transtorno de ansiedade e os remédios estavam desregulados. E eu ganhei um upgrade na minha tag. Eu não tinha insônia, passei a ter. E eu falei assim, já que eu estou acordado, eu vou começar a orar aqui. Eu comecei a fazer isso quando eu não conseguia dormir. E eu comecei a orar e eu sou bastante cético. Não cético de não crer, mas eu sou bastante racional. Para mim, as experiências naturais e materiais são suficientes para eu crer em Deus. O estudo da palavra e as experiências naturais e materiais são suficientes para eu crer em Deus. Mas meu coração estava incomodado, sabe? E honestamente isso não estava sendo tão suficiente, porque eu estava numa angústia, não saberia explicar para vocês. E então, enquanto eu fazia isso, eu ia para a Bíblia e eu comecei a me deparar com a palavra em algumas coisas que eram tão comuns para mim, mas começaram a fazer novos sentidos, sabe? Um texto que me acompanhou nesse processo final do semestre passado foi João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, porém,
como o mundo a dá. E eu passei a ter um entendimento daquele texto de uma forma diferente, sabe? Às vezes eu estou buscando a paz que esse mundo dá, eu estou buscando Jesus, não pela presença dEle, não porque eu quero a presença dEle, eu estou buscando Jesus porque eu quero que Ele resolva as minhas dores, as minhas angústias, as minhas mazelas. E Ele está dizendo assim, eu quero te livrar da dor dessa vida, mas eu também quero livrar você do tipo de paz que esse mundo dá. Eu quero te oferecer outra coisa, eu quero te oferecer minha presença. E a minha presença precisa te bastar, precisa ser suficiente. Mas que presença é essa, Senhor? Aquela do jovem rico. O que eu preciso fazer para ter uma vida alegradora, para ter a vida eterna? Guarda os mandamentos. Não, mas eu quero mais do que isso. Eu quero shalom, eu quero a paz completa. Ah, você quer a paz completa? Abre mão de tudo aquilo em que você deposita a sua confiança, a sua previdência, vende tudo e anda comigo na minha presença. Jesus ofereceu para ele aquilo que há de maior valor embaixo e acima do céu, a sua presença. Mas para aquele jovem a presença não significava nada. Ele queria de Jesus, era só uma vida alegradora. E Jesus ofereceu a presença. Sabe, o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e o quê? E Ele não me faltará. No hebraico não está dizendo que não vai faltar nada na tua vida, vai faltar. O que não vai faltar na tua vida é o pastor. A presença do pastor em meio às faltas, fazem com que as faltas, mesmo quando ainda estão lá, deixem de nos fazer falta. Ele não prometeu que não vai faltar. Ele prometeu que a presença dele vai fazer com que a gente sinta menos falta daquilo que nos falta. Você entende? É esse lugar que eu preciso acessar e você precisa acessar, em que a presença dele é desejada, é buscada acima de todas as coisas. Eu não estou dizendo que não há as coisas na sua vida que precisam ser resolvidas por ele. Eu só estou dizendo que você não pode desejar isso mais do que você deseja a presença do teu Criador na tua vida. É a presença dele, mas precisa arder o coração, precisa sentir. E eu fui viajar, participar da conferência geral da igreja esse ano, em julho. E quando ela acabou no Missouri, eu fui para a Flórida visitar um amigo em Tampa. E depois de alguns dias ali, abri o coração com esse amigo, o Cadu e a Fafá. Eu quero mandar um beijo para o Cadu e para a Fafá, que eles sempre assistem ao nosso culto aqui. E eu conversei com o Cadu longamente. O Cadu foi uma pessoa que abençoou muito a minha vida no período dos meus estudos de teologia. E ele conversou comigo sobre essas angústias. E eu peguei um carro em Tampa e eu ia para cruzar para Fort Lauderdale, onde minha prima mora. E de lá eu ia voltar para São Paulo. E nesse caminho de 3 horas e pouco, 4 horas, aquelas estradas da Flórida, aquele céu de Toy Story, eu coloquei uma música da Gabrielle Stelling, gravada pelo Novo Tom, Tudo Que Há. E eu fiquei ouvindo aquela música, e eu comecei a discutir com Deus. Discutir com Deus. Vinde e arrazoemos, ele fala, não é? Está nervoso? Está decepcionado comigo? Está frustrado comigo? Vem e fala tudo na minha cara, fala, não tem problema, eu quero saber o que está no teu coração. Eu não quero aquelas orações de plástico. Senhor, muito obrigado, Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque o meu dia hoje, apesar das dificuldades, foi muito bom. Não, eu quero você real. E eu comecei a abrir o coração, e eu comecei a chorar, e aquilo já aconteceu algumas vezes na minha vida, de acontecer isso, de eu chorar. E eu estava indignado com Deus. E eu esmurrava o volante do carro assim. Mas isso tudo já aconteceu. O que eu estou contando para vocês, talvez eu relutei em contar. Experiências pessoais são muito pessoais. Você tem que ter as suas. Isso já aconteceu inúmeras vezes, de eu falar com Deus e chorar. Mas naquele dia, enquanto eu estava na estrada, não era nenhuma música repetitiva, não tinha programação neurolinguística, nada disso. Enquanto eu chorava, angustiado, subitamente, o carro se aqueceu demais. O meu choro estagnou. Eu fiquei assustado. E por alguns instantes, eu simplesmente senti uma paz absoluta. E aquilo durou alguns instantes, nada demais, só isso. Mas eu sabia que havia uma presença real dentro daquele carro comigo.
Ele se fez percebido. E eu me senti tocado. Quase que como se um pai estivesse dizendo assim: meu filho, você não está me ouvindo, eu estou aqui, você não está entendendo, eu preciso tocar. Calma. E simplesmente eu segui aquela viagem tentando repetir essa experiência. E ela simplesmente não repetiu. Coloquei a música de novo, eu sou racional, comecei a falar: isso aí foi minha cabeça que sugeriu, não é assim, isso não existe, não é assim, nada a ver. E aquilo não saía do meu coração ardia. Qual foi a última vez que seu coração ardeu, meu irmão? E simplesmente as angústias todas continuaram. Não as angústias, as razões, nada mudou, não resolveu nada na minha vida, continua do mesmo jeito, está até pior. Mas existe uma paz dali em diante, que eu não sei te explicar de onde vem. Está tudo bem. Meu irmão, se o teu Criador está do seu lado, Ele é real, e Ele se faz presente, do que mais você pode ter falta? O que mais você pode desejar que não seja a presença dEle? Desde então tudo que eu quero e desejo é que Ele faça isso de novo, mas não está no meu controle, não está nas minhas mãos. Isso não é sentimentalismo, não é emocionalismo, não é esoterismo, não é algo que você faz, é Ele que visita. Mas nós precisamos buscar a sua presença, nós precisamos deitar nessa palavra, até que o coração arda, até que Ele toque, até que você sinta. Não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo, meu irmão. Talvez você foi treinado numa religiosidade pronta para recusar todo tipo de experiência do Espírito Santo. Em nome de Jesus, não recuse o Deus Espírito Santo na sua vida. Busque a presença dEle, e você vai viver coisas extraordinárias. Não basta compreender isso, é preciso sentir o coração arder. É ali que os olhos se abrem. Você quer convidar Ele para a tua casa hoje? Eu oro para o dia que a gente vai estar nesse lugar, sem marcar e votar numa comissão para ter vigília, e a gente não vai querer ir embora, porque a gente vai sentir a presença dEle aqui. Quando a gente sentir a presença dEle aqui, ninguém vai querer sair da presença dEle. E a gente vai cantar, e a gente vai louvar, e a gente vai testemunhar, e a gente vai querer permanecer na presença dEle. Mas que você vá para sua casa hoje acompanhado por Ele, certo de que mesmo que você não sinta, saiba, Ele está com você. Mas não basta saber, busque ver. Convida Ele para entrar e fala assim: minha oração, fica conosco, Senhor. Entra na nossa casa, senta na nossa mesa, parte o pão com a gente, até que os nossos olhos se abram. Você pode cantar isso com a gente? Pode ficar em pé. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, e
reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Ele entrou na casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, Nós arrumamos a casa, preparamos ela toda. preparamos ela toda, nós preparamos a mesa,
Senhor, fica conosco, Senhor. Nós arrumamos a casa, nós perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, Senhor. Mas o nosso coração só vai arder se o Senhor estiver presente. Senhor, que nós não tenhamos os nossos olhos cegados por esse mundo. Abra os nossos olhos espirituais nessa tarde, Senhor. Dá-nos a graça de poder vê-lo. A gente possa dizer como aquele cego: eu não sei quem ele era, eu só sei de uma coisa. Eu era cego, mas agora eu vejo. E o que aconteceu entre uma coisa e outra? A presença de Jesus na vida dele. Nós possamos dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, das meditações que eu lia, das lições que eu estudava, dos pregadores que eu ouvia, dos podcasts que eu assistia. Mas hoje, os meus olhos viram. Se revele a nós, Senhor. Entra na nossa casa, senta na nossa mesa e parte o pão com a gente. É o que a gente pede por Jesus, amém.